Olá, nós estamos em Poços de Caldas, Minas Gerais, e queremos apresentar esta cidade para você de um jeito diferente. Vamos levá-lo num passeio pelas curiosidades e pela história da cidade com o Pé de Pano, este cavalo branco bonito, e o seu Otaviano, que está conduzindo charretes há 30 anos. Vai ser um passeio interessante, não vai? Vão gostar, gente. Fora de série. Se vir em Poços de Caldas não dá um passeio de charrete, se não teve em Poços de Caldas. E nesta bela cidade vive Jussara. Ela já morou no Suriname, na Holanda, passou também pela Indonésia, Ceilão, Singapura, Portugal. E quando questionada sobre algo valioso que encontrou nesta sua exótica trajetória, Jussara pode citar algo que conheceu sem sair do país: a Rádio Novo Tempo. Olha, ela tem enorme valor. Através da Rádio Novo Tempo foi que eu conheci verdades assim muito especiais para mim sobre a Palavra de Deus, através de estudos, através das mensagens evangelísticas. Na época que eu comecei a ouvir a rádio, isso foi em 2010, o pastor Fernando Iglesias, haviam séries evangelísticas às 20 horas, e ouvindo a cada dia, aquilo foi me transformando, literalmente. Eu comecei a perceber como a Bíblia tem ensinamentos que transformam vidas. Eu já vim de uma outra denominação, eu estava afastada na época, mas é como você falar assim, como se os olhos se abrirem e você perceber o que de fato está escrito na Bíblia. Que até então eu só lia, mas eu estava que nem o eunuco, né? De Filipe. Eu não entendia como devia. E como esses ensinamentos transformaram a sua vida? Então, eu lembro de uma mensagem do pastor Fernando Iglesias sobre a parábola das 10 virgens, né? Que fala sobre o preparo, sobre estarmos ligados ao Espírito Santo, estarmos cheios desse Espírito. E aquilo, olha, bateu como se fosse algo assim despertador mesmo. E eu me indaguei, né? Me preocupei e falei assim, será que eu estou preparada? Estou preenchida por esse Santo Espírito como eu deveria? E aí eu comecei a buscar, comecei a ler mais a Bíblia. Eu tenho a Bíblia, tinha a Bíblia, mas ela estava um pouco encostada naquela época. E aí eu me preocupei em procurar a igreja que estava me dizendo sobre isso, onde eu poderia encontrar mais explicações sobre o que estava na Bíblia. Porque eu percebi que eu queria aprender mais da Bíblia, para que eu pudesse ficar mais preenchida por esse Espírito Santo. E comecei a transformar a minha vida mesmo, o modo de vida. Ou seja, coisas que não tinham valor começaram a ter muito valor. E coisas que tinham muito valor passaram a ter menos valor. Programas de televisão que não diziam nada. E aí eu comecei a me interessar de ouvir algo que edificasse, que fizesse eu crescer como pessoa e crescer também espiritualmente. Jussara encontrou tudo isso na Novo Tempo. E à medida que acompanhava a rádio, a diferença positiva em sua vida se fez mais e mais presente. Eu mudei, tanto fisicamente como espiritualmente. Fisicamente eu tive uma doença bem grave, né? Um abscesso cerebral, isso em 2004, e eu sabia que certos alimentos não me faziam bem, mas até então eu não sabia como modificar esse estilo. A partir do momento que eu percebi, que eu ouvi falar que certas coisas prejudicavam, principalmente minha função cerebral, eu parei de usar e, de fato, inclusive eu tomava uma medicação numa dose bem elevada, hoje eu tomo apenas 1/3 desta medicação. Isto é realmente um estilo de vida modificado. E junto a Deus, a cada dia,
confiando, a confiança em Deus, né, te traz paz, te traz tranquilidade. E aí você também acaba tendo uma saúde melhor. A enfermeira aposentada quis então conhecer a igreja que ensinava aquelas lições que tanto mudaram sua vida. Encontrei e foi uma cantata de Natal. Isso foi em dezembro. A partir daí, em janeiro, eu já comecei com meus estudos bíblicos, tudo por minha decisão. Quando eu fui à igreja, eu já sabia o que eu queria. Eu queria conhecer aquele caminho que estava escrito na Bíblia, que é igual para todos. Mas, de repente, os meus olhos não enxergavam como então eu passei a enxergar. E a partir daí, eu comecei a fazer estudos bíblicos e assim, eu não aceitava apenas um estudo por semana. Eu pedi mais e me preparei para o batismo e aí em 24 de abril de 2010 eu me rebatizei. E foi assim uma bênção, porque aí eu comecei a andar nos caminhos de Deus, junto a Ele, com comunhão diária. Tudo isso é muito gradativo. Não é de um dia para o outro que você se transforma desse jeito, mas foi assim passo a passo, fazendo mais estudos, pedindo estudos pela Novo Tempo, pela rádio, pela TV, e aí eu consegui a televisão. E aí eu passei a ouvir todos os programas maravilhosos, que tem tanto as séries evangelísticas, como a parte de psicologia, de saúde. Foi muito bom. E a minha vida se transformou, sim, guardando os mandamentos de Deus. E neste reconhecimento, carinho que a senhora tem pela Novo Tempo, tornou-se anjo da esperança. Qual é a alegria de contribuir com esses veículos, rádio, TV, que aproximaram tanto de Deus? É muito grande, porque cada vez que eu vejo algo promovido pela TV ou pela Rádio Novo Tempo, por exemplo, um novo estúdio, um novo programa, aqueles cenários, as oportunidades de novas pessoas terem estudos bíblicos, a partir daí você se sente realmente com uma responsabilidade muito grande. Porque a partir do momento que você não alcança todo mundo sozinha, pelos Anjos da Esperança você alcança muita gente. Existe aquele versículo em Mateus 10, 27, o que você diz no ouvido, mas você pode falar de repente para muita gente. E lá falar sobre os telhados. E a gente hoje vendo assim, a gente percebe que são as antenas, a internet, e que vai para muito mais gente. E aí eu me tornei um anjo da esperança, com certeza. A rede, como um todo, ela é transformadora. O que nós não podemos fazer, ir a cada um, a rádio e a TV Novo Tempo fazem sim, elas alcançam muita gente. Lá na igreja nós temos muitos exemplos de pessoas que foram batizadas, que conheceram a Cristo e foram aos estudos bíblicos pela rádio e pela TV Novo Tempo. É uma parcela muito grande de pessoas e isso nos dá muita alegria de saber que nós estamos contribuindo com esse trabalho. Mas a importância é muito grande, porque eu fui alcançada pelos Anjos da Esperança.